Agora sim. Bom, então, fazendo um apanhado, né, do que nós já estamos conversando aqui, né, com respeito ao estudo dos fluidos, né, conforme eu mencionei, tanto faz este, né, ser algo líquido ou simplesmente, né, um gás, né, a gente então vai começar a estudar a partir de hoje, né, com respeito ao ar, né, ao oxigênio. Por que isso? Porque para iniciarmos, né, o estudo, né, da pneumática, a gente precisa entender qual é a nossa matéria-prima para que este processo, né, de linha, né, seja eficaz. Que, conforme eu disse, né, ar pressurizado, não é isso? Acredito que é algo comum aí, né, para grande maioria, né? Só que para isso a gente precisa entender alguns aspectos com relação, né, à questão do ar e como que ele está disposto aí para nós, né, para o nosso uso. Já falamos um pouco disso, né, em outras aulas aqui. O ar, ele é um gás, né, ele está disponível em abundância. Tem fim o ar? O que acham? Vamos lá, vamos interagir. Não, porque ele é... Pode ser, o ar comprimido é gerado pelo compressor, né? Então, o que é limitado é o oxigênio. Exato. Então, o oxigênio, né, que é a nossa matéria-prima, em tese é algo aí em abundância, né, faz parte de um ciclo, né, da natureza e ele está aí sempre disponível. Então, conforme o Milton, né, falou para nós, o ar comprimido é algo que ele é produzido, né, tem uma ação, né, humana para que esse processo seja possível, levando em conta lá a nossa premissa, que seria, no caso, a nossa matéria-prima, o oxigênio. Para isso, a gente precisa entender como que ele funciona, né? Então, eu gostaria de conversar de uma maneira breve aqui com vocês a respeito da nossa atmosfera. Quem já fez ou lembra, né, de ter feito lá, ainda na escola, né, uma conversa lá a respeito disso? Como que é composta a nossa atmosfera? Ninguém lembra? Agora faz muito tempo isso. 21 de oxigênio. Isso. Certo, Fernando, né? Foi o Fernando que falou? Isso. O Fernando aí falou até um percentual e correto, né, Fernando? Pô, tu estudou hoje para vir para aula, né? Tô brincando. Então, o Fernando falou correto. Em tese, nós aqui, né, temos à disposição 21% de oxigênio, em torno de 0,9%, né, de um outro gás que é o argônio, 0,4% de vapor e dióxido de carbono, né, 0,04%. É isso, Fernando? Me ajuda? Correto, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, a gente sabe que nós temos disponível isso. Bom, só que, fazendo um adendo aí, né, um parênteses na minha pergunta, né, eu perguntei como que estava disponível isso na atmosfera. Só que, apesar do nosso colega ter nos falado aí o percentual correto, né, de oxigênio disponível, a gente precisa entender que a nossa atmosfera, ela compõe algumas camadas. Não é isso, Fernando? Hoje tu vai ser meu ajudante, tu viu, né? Exato. Ela tem algumas camadas. Esses percentuais que o Fernando aqui junto comigo começou, né, a conversar junto aqui com vocês, eles estão dispostos em qual camada da nossa atmosfera? Eles estão dispostos na camada mais próxima à Terra, que seria a nossa troposfera. Quem já viu esse nome? Terrível. Tem mais 4 piores que eles. Eu nem lembrava mais da troposfera. Pois então,
Nós sabemos, né, que a atmosfera terrestre, o que significa, né? Aquela região, né, em volta aí do nosso planeta, ela tem essas 5 camadas, inicia na troposfera. Troposfera, então, subentende-se que é a camada mais próxima à nossa Terra, não é isso? Aonde nós estamos. Depois nós temos a exosfera, que seria, né, uma camada superior à troposfera. A exosfera é uma camada interessante, porque ela contém alguma coisa, né? Um tipo lá de gás que é importante, né, para a questão da proteção térmica. Que seria que tem lá, nessa segunda camada? Ozônio. Ozônio. Então, nós né, costumamos a escutar bastante, né? A camada de ozônio, né, está rompida, certas regiões não têm muita proteção da camada de ozônio. Isso dá uma alta incidência, né, de raios ultravioletas, não é isso? Que podem ser prejudiciais aí à nossa vida aqui no planeta. Bom, o que é importante a gente saber? Por que nós estamos conversando tudo isso? Porque nós vamos ter que entender conceitos, né? Modelos físicos, matemáticos, logo em seguida, que nos permite um cálculo, mas de acordo com aqueles conceitos, né, intrínsecos lá da escola mesmo, né? Então, estas camadas, por exemplo, a troposfera, né, que seria essa mais próxima da Terra, onde nós temos aí o oxigênio, que é fundamental para a vida, né, aqui no planeta Terra, ela está aí em torno de quantos quilômetros de altura de nós? Pô, aí tu pegou nós. Aí eu peguei, né? Nem não estudasse isso hoje, né, Fernando? Então, gente, lembrando lá. Isso aí não estava no livro. Não estava no livro, né? Então, essa camada próxima, né, ela tem em torno aí de uns 10 quilômetros, né, de altura da nossa superfície. Bom, a estratosfera, que é aquela que contém aí a camada de ozônio, ela já está aí numa faixa de altitude, né, de 10 a 50 quilômetros. Depois vem uma outra camada importante. Qual é ela? Quem lembra? São 5. Vamos para o meio, ou seja, a mesosfera, né? Que é aquela camada intermediária, não é isso? Essa camada aí, nós temos uma altitude dela relativa que vai dos 50 quilômetros, né? Logo, imediatamente após o término, né, da estratosfera, até 80 quilômetros aí de altitude. Essa camada, né? Ela varia aí uma temperatura de menos 10 a menos 100 graus centígrados. Então, vocês vejam, né, que essas camadas sempre visam a nossa proteção e também aí acúmulos de alguns gases, né, para que possa ser feito a proteção da nossa camada mãe, né, que é a troposfera. Depois disso, então, nós vamos ter a termosfera. Vocês vejam que os prefixos mais ou menos nos indicam a função da camada. Quando eu falo na termosfera, eu estou falando aí de uma camada a partir aí de 85 quilômetros a 500, né, quilômetros de altitude, e ela é uma camada de menos 1.500 graus centígrados. Ela é uma camada mais quente, ou seja, a que tem mais índice, né, de temperatura. Mas, porém, ela é uma camada reguladora. Então, ela consegue, né, controlar, né, aquela passagem aí dos raios. E, por fim, não menos importante, né, seria a camada mais externa, ou seja, a exosfera, né, nos dando referência lá ao prefixo a quanto, né, está externa a camada, né? Então, ela é mais externa da atmosfera, ela está aí variando numa questão de temperatura aí de em torno de 1.000 graus Celsius, né, a 2.000. E ela pode chegar aí a 1.000 quilômetros de altitude. Bom, então, com base nisso, eu posso mostrar para vocês, né,
aqui um desenho, né? Nos mostrando como que isso está distribuído. Conseguem ver a figura de uma maneira? Sim. Sim, né? Então, olha só. Olha, eu estiquei muito, não vou perder o... Bom, então aqui, ó, a troposfera, a gente vê aí incidências, né, de alguns fenômenos, né, justamente porque é a nossa camada, né, mais próxima. Nós temos, então, aí fenômenos, chuvas, raios, trovões, né, ventos, também né, aviões, né, dos quais podem, aí, de passageiros, né, sobrevoar. Depois, conforme eu falava, né, a camada de ozônio, aonde nós conseguimos ver lá presenças, né, de estrelas cadentes, né? Depois, a mesosfera, que é a camada mediana, né, que nós conseguimos ver lá os raios cósmicos. A termosfera, né, que é aquela camada, né, imediatamente após ao meio, vamos dizer assim. Ali a gente tem alguns tipos de satélites, não é isso? E, por fim, a camada mais externa, e ali está escrito a respeito da aurora boreal. O que é isso, gente? Que vocês podem pensar, mas o que tem a ver, né, com pneumática, mas já que estamos falando, né, da produção de ar, o que tem a ver? O que é a aurora boreal? Ninguém nunca ouviu falar? Então, seria aquela parte, né, da camada... Pode falar, alguém que... Não, desculpa. Então, seria aquele estágio ali, né, da atmosfera, a última camada, onde a gente consegue ver, né, alguns fenômenos lá ópticos, né, mais comuns, que são a vista disso lá nos polos, né. Bom, existem duas auroras, na verdade, né, a boreal e a aurora austral, não sei se alguém já ouviu falar. O que acontece? A aurora boreal, a gente tem aí mais conhecimento, em função, né, dela estar aí no círculo polar ártico, né, que é uma região de mais população, e parece que se difundiu mais aí a questão desses fenômenos através desse local, e parece que ficou mais conhecido. Mas só que para ficar, né, bem dito, né, que nós temos aí dois tipos, né, e estão aí descritos. Bom, posso prosseguir? Até aí está tudo tranquilo? Espero que sim. Tranquilo. Ok. Ok. Então, né, por que eu falei tudo isso? Porque nós precisamos, né, conseguir entender o nosso objetivo hoje, né, que a gente vai começar a introduzir aí a pneumática, que o fundamento dela é o estudo do movimento dos gases. A palavra movimento é o quê? O fluxo, né? Para nós aqui, não é isso? Isso aí. Isso aí. A gente quer um contexto geral, falando de maneira mais física, né? Seria o movimento. Mas para nós aqui, a gente quer entender de fluxo, vazão, pressão, né? Porque nós queremos aí tubular isso e ter uma linha aí pressurizada. Bom, então aqui é o que a gente já conversou, né? Que o Fernando hoje veio super legal aí para a aula, né, Fernando? Me ajudou? Aquilo que a gente conversou, né? A questão aí do que está disposto, né, a nossa atmosfera. Então, está aí relacionado, né, já para que vocês tenham aí no apontamento. E qual é a função? Também já falamos agora, né, gente? Proteger a nossa vida, né, absorver radiação ultravioleta, de acordo com aqueles variações de camadas ali que eu falei para vocês, aquecer a superfície, né, por meio da retenção aí de calor excessivo, e reduzir extremos de temperatura. Então, bem o que a gente já falou anteriormente, né? Cada camada com a sua função, e a junção disso nos dá, então, uma atmosfera terrestre, possibilitando aí a gente ter todas essas características. Bom, já falamos também, né?
da questão da troposfera, que é o nosso foco de estudo, né? Que ela é a mais importante para a nossa vida, né? Na linha do Equador, aí ela tem em torno de 20 quilômetros, porque vocês sabem, né, que no meio a gente pode ter uma maior altitude, né? E nos polos aí fica aqueles 10 quilômetros que eu falei de limite para vocês lá. Bom, então a gente vê o ar que respiramos, né? Os fenômenos, poluição do ar, né? Temos também aviões aí, cargas e passageiros, né? A variação de temperatura que também já comentamos. E por fim, chega aonde finalmente todos nós aqui, técnicos e mecânica, queremos, né? Que é caracterizar aí e definir a nossa pneumática. Na verdade, a pneumática já foi definida para nós aí nas primeiras aulas, não é isso? Que seria o estudo do nosso ar. Então, já está mais que definido. Por que tudo isso? O fluido é o ar, já não é mais novidade também, né? É um elemento aí simples, né, de execução e menor custo, né, quando não apresentam problemas. Aqui faltou. O que eu quero dizer com isso? Quem é que tem já conhecimento aí, noções de pneumática lá na indústria? Qual é a importância de uma linha pneumática? Como que precisa estar essa concentração, né, essa entrada de ar para que essa linha possa ser pressurizada? Ali onde eu trabalhava, Vivi, a gente usava praticamente em todas as unidades lá para guilhotina, para saída de material, me esqueci o nome, das comportas, para as comportas. Tá. Para abrir e fechar, a gente usava cilindro pneumático com a linha de ar comprimido. Perfeito. Eu tenho um videozinho, né, que é de uma empresa que fabrica, né, maquinários aí à base de ar comprimido, mostrando, né, as várias funções, né. No teu caso, está falando de comportas. É algo também que precisa, né, necessita, né, de uma precisão, não é isso? No Sim, abrir sim. e fechar, né? Calibrar. Exato, né? E também ela é altamente difundida aí na indústria alimentícia e em outros setores da indústria, né? Então eu achei ali legal, né? Nessa empresa eles têm um bom tutorial que eles conseguem dar uma ideia bem abrangente, né? Da aplicação aí da pneumática, que parece que é uma coisa bem manutenção, mas não, né, gente? Porque ela está altamente difundida, né? E aliada à mecatrônica, né? Que vem aí para ajudar a automação, né? Com seus automatismos, né? Fazer com que isso aí fique cada vez mais difundido e mais eficaz lá dentro da nossa indústria. Bom, posso prosseguir aqui? Porque até então é tudo que nós já tínhamos conceituado, ok? Ok. Ok. Então, vantagens, né? Lá da nossa linha pneumática. O que nós já sabemos, né? Há muito tempo, né, gente? O ar é ilimitado na natureza. Então, apesar de nós termos conceituado ali 20% de oxigênio, não é isso que a gente falou lá no início da aula? Apesar disso, a gente tem a certeza, através das leis, né, da lei de Lavoisier, não é isso? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o ar, eu posso afirmar, né, que ele é ilimitado na natureza, porque ele não tem como deixar de existir. Na questão aí do transporte, o ar percorre tubulações simples, né, sem linhas de retorno, como os sistemas hidráulicos. Lembram ontem, quando nós vimos aqueles vídeos, o que nos mostrava ali? Dentro do sistema hidráulico, né, o fluido ele tinha que passar por aquelas bombas, não? E tinha sempre válvulas, né, que faziam ali sucção, retorno, não é isso? Sim, sim. Isso aí, né? Então, mostrando que para líquidos, no entanto que nós vimos ontem, né? Nós tínhamos dois modelos ali a seguir para que aquele fluido conseguisse, né, percorrer uma tubulação.
Muitas vezes ele precisava de um certo desnível, né? Caracterizando aí bombas centrífugas, por exemplo. E em outras ocasiões, né, aquilo não era necessário. Mas mostrando que todas elas, né, nós tínhamos lá um início, né, um ponto de partida, onde recebia o fluido, né, e a chegada dele para que pudesse haver aquele retorno. No caso da nossa tubulação de ar comprimido, a gente não tem, né, problemas desse tipo, né? Nós não precisamos desse retorno, nós precisamos simplesmente ter um sistema eficaz. Quando eu estou falando isso, é um ar livre de impurezas, né, um ar limpo, um ar, né, que esteja filtrado. Nós vamos ver, né, isto mais adiante aqui no decorrer da disciplina, e com tubulações precisas, que é o que nós vamos aqui fazer o dimensionamento. Então, essa tubulação tem que estar aí com o diâmetro correto para aquilo que a gente quer alimentar lá, né, nas nossas linhas, né, que seriam quais? Quem é que se arrisca a chutar? Quais as linhas que nós podemos ter aí de sistema aí de ar comprimido em pneumático? Seriam as de alimentação, né? Depende. Pode ter linha de alimentação para diversas coisas, ô Viviane. Sim. Que nem o Milton falou, para comportas pneumáticas, até mesmo para máquinas hidropneumáticas, para, enfim, é uma infinidade. É uma infinidade. Válvulas, tá. Pneumáticas. Eu não sei se se pode controlar, né? Eu trabalho em fábrica de ração animal, é considerado grau alimentício ali, é tudo pneumático, então tu usa ar para tudo, digamos. O ar movimenta toda a fábrica. Entendi. Eu não sei ar se e vapor são os corações da fábrica. Isaac, fala mais alto, está muito baixinho. Ar e vapor são os corações das fábricas, é o que movimenta tudo. Isso. Ar comprimido e vapor. Isso. Eu não sei se todos conseguiram entender o que os dois colegas tentaram nos passar aqui. Eu entendi o ponto de vista deles, mas eu estou falando em fim de projeto, que é o nosso cálculo aqui. Nós vamos ter, para fins de cálculo, porque eu falei agora há pouco para vocês que o importante é ter uma linha precisa, e quando eu falo isso, é um ar puro, né? Purificado, limpo, e também a tubulação correta, eu estou falando que, para fim de cálculo, eu tenho 3 linhas. Ou seja, a minha linha de alimentação, a minha linha ramificada e a minha linha ali aonde eu entrego, né? Onde eu vou ter exatamente os pontos que eu estou alimentando. Então, vocês vão ver que a gente faz, né, um dimensionamento desses 3 pontos de vista. E com base nisso, a gente sabe, então, que a nossa linha está precisa, inclusive prevendo algum aumento da fábrica. Porque o que acontece? A gente tem, né, dentro desse estudo aqui, né, de projeto de linha pneumática, a gente sempre prevê uma ampliação aí de no mínimo 10 anos, dependendo, né, se é uma indústria de um porte grande, né, com alto grau de crescimento, com previsões, né, até mais tempo a gente pode prever aí uma linha eficaz, porém ainda rentável para a época atual, e que ela possa crescer. Não sei se entenderam, senão os dois que trabalham com isso diretamente podem me auxiliar aqui. É isso, meninos? O Diego e o Isaac? Não, o Diego não, foi o Ian. Ah, o Ariel, desculpa. É isso, Ariel, né? Ian. Desculpa, Diego, eu errei. Na verdade, tu dimensiona a linha e tu regula a pressão que tu quer pelo compressor, né? Tu tem um limite ali pela tua linha que tu fez, mas não necessariamente tu precisa usar o limite que tu fez aquela tubulação. Seria isso, né? Isso Faz aí. a tubulação de ar, mas no compressor tu regula a pressão de ar que tu quer. Tu quer, por exemplo, 8 bar no máximo, ele vai desligar em 8 bar e tu vai ter um teto 8,5, 7,5. Seria isso. Mas isso. O teu dimensionamento da tubulação pode ser para 10, que futuramente tu pode precisar de mais pressão. Exatamente, é isso aí. Então, o Ariel já está com exato, né, o nosso projeto aqui na cabeça. Então, nós termos uma linha que vai ser eficaz daqui a 20 anos, né, com, sei lá, com o dobro de área de fábrica ali para alimentar,
não nos importa nesse instante, porque, como ele falou, nós vamos conseguir manter a regulagem disso, que é também uma das vantagens que eu acredito que eu correlacionei aqui, mais adiante, que seria a precisão, né, da linha para o tempo atual, né, o que nós estamos precisando hoje. Bom, eu vou prosseguir aqui, qualquer coisa vocês me parem aí. Uma outra vantagem, né, de imediato aqui escrita seria a questão da temperatura, né? Então, dentro desse tipo de linha não vai importar a variação de temperatura. O ar é insensível, né, a essas oscilações, diferente dos olhos. O que eu estou falando aqui com base no que nós estudamos ontem? O óleo é altamente sensível à temperatura, não é isso? Por quê? Porque pode mudar a característica dele. Pode mudar a característica Viscoso dele. demais. Ele pode ficar viscoso. Isso. A palavra-chave, né, que quer dizer ali aquela frase, é a viscosidade. Ar tem viscosidade? Não. 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 O oxigênio é um elemento, né, químico e ponto, né? Ele é um dos gases, né? E esses elementos químicos é medido em mols, enfim, ele não tem a questão da viscosidade. Então, uma vez a linha estando com a tubulação com o dimensionamento correto, o nosso compressor, né, regulado no que não vai nos importar a variação de temperatura. Então, isso é uma grande vantagem. Por quê? Porque não há todas aquelas preocupações. De X metros em X metros, né, Rogério? Para tirar a umidade do ar e o ar ser puro, no caso. Tu bota purgador de X metros em X metros, Isso, não perdendo o quilo da linha. Gente, dependendo do equipamento, tu vai botar lubrificador também nas linhas. Né? Isso, até tem os lubrifil, que também vai ser fonte do nosso estudo aqui. Lubrifil. O que o Isaac está falando é o que quando eu iniciei a falar disso, eu comentei com vocês, que uma linha precisa é uma linha limpa. E ele está nos esmiuçando o que quer dizer isso. Então, assim, limpo, um ar limpo é um ar completamente filtrado, livre de quê? De sujeira, poeira, não é isso? E umidade. Tudo isso vai nos fazer o ar mudar o quê? Não a viscosidade, mas o que pode mudar na característica dele e vai interferir na nossa linha. Também vimos ontem com relação aos fluidos. Óleos. A pressão. Não, nós temos a viscosidade, que é a característica dos óleos, não é isso? E dos líquidos. E nós tínhamos a densidade, não é? Isso. Então, a limpeza do nosso ar, né, a purificação, né, que seria o mais correto, ele poderá interferir nisso. Então, aí vai interferir no funcionamento da nossa linha de uma maneira ineficaz. Mais adiante, nós vamos fazer o estudo aí dos filtros também, né? Que aí vocês vão entender a importância disso de uma maneira bem melhor. Bom, uma outra vantagem aí é o fator segurança. Sem explosões, né, ou incêndios, pressões, né, em pneumática aí, a gente acredita que são baixas, né? Em torno de 6 a 12 bar. O padrão construtivo é baixa pressão, elementos de comandos esbeltos, leves, baixo custo. Bom, em tese, nós temos aí que ver apenas a questão de uma tubulação, né? Nós vamos ter, claro, um custo, né, com os nossos equipamentos, mas de acordo a relação feita, né, entre a eficácia da linha, o tempo que a produção é otimizada e outros fatores também que não influenciam, né, como no caso dos óleos, né, que tu tens N coisas a serem controladas, nessa não. Então, isso consegue otimizar e muito, né, os custos. Praticamente cai, né, aquela implantação que tu teve ali, nós já comentamos isso ontem, né? E também a questão da segurança. Claro, sabemos que que isso nós estamos falando de uma maneira mais ampla, né, mais abrangente, de um modo geral. Uma linha pressurizada é perigosa? Claro. Sim. Óbvio, né, gente? Óbvio. Porque quando falamos de pressão, tudo é perigoso, né? Eu não quero dizer para vocês que ela não tenha que ser levado em conta aspectos aí de
de segurança do trabalho, enfim, não. Toda linha pressurizada, ela é problema se operada de maneira inadequada, não é isso? Os colegas que trabalham nisso. Tem um procedimento, Sim, não tem? Sim, tem Sim, procedimento. Tem, né? Diversos. Eu até lembro agora que aí não era questão de ar comprimido, talvez até vocês possam conhecer as pessoas. Há uns anos atrás, dentro da refinaria, dois colegas, né? Eles foram mexer lá numa tubulação qualquer, não sei detalhes, e lá não foi feita uma despressurização, ou teve algum equívoco, e um daqueles flanges estourou, né? Colocou muito tempo em coma no hospital, o outro foi afastado, não conseguiu mais voltar para o trabalho. Então, ou seja, não houve um procedimento de despressurização daquela linha. Então, a mesma coisa aqui, não é porque é ar, porque parece ser uma coisa simples, que a gente não vai levar em conta os cuidados, não é isso? mesmo. Sim, eu já presenciei, Viviane, também um acidente do pessoal ir desmanchar uma conexão do compressor e a linha tá com ar, estava pressurizado, e eles não conferiram e estourou e bateu uma mangote no peito de um cara lá. Imagina, né? É um dano assim porque imagina, a pressão agora em seguida nós vamos ver, ela tem uma proporcionalidade com a área de cobertura dela, que ela atinge, e também com a força. Então, por isso que algo que parece que não tem tanto, desculpem, tanto perigo pode se tornar algo assim monstruoso, como isso que o Milton comentou, como o exemplo que eu dei. Quem trabalha ali em contato com a refinaria sabe bem, né, desse acidente, foi muito falado na época, assim, e agora, tá, que as pessoas estão melhor. Então, assim, a gente precisa ter, sim, certo cuidado, né, e vocês já vão ver logo em seguida, no que eu vou mostrar aqui, pelo modelo matemático, a gente tem a comprovação da dimensão que pode se tornar isso. Então, quando eu falo aqui na questão de segurança, né, é que, como é ar, né, o índice de explosão, de alguma coisa ali naquele efeito de controle de temperatura que pode incidir, né, uma combustão, alguma coisa quando trata de um fluido à base de óleo, torna-se diferente, né? Mas, como já exaustivamente falado, os cuidados, né, na hora de movimentar isso e de dar manutenção tem que ser levado todos os procedimentos em conta. Aqui, só retomando, tá? Que eu falo em elementos esbeltos, né? Leves, porque, como você sabe, hoje em dia elas estão lá intimamente ligadas aí à mecatrônica, né? Conforme a gente já falou, que tem essa característica, né? São mecanismos aí que não têm grandes espessuras, não ocupam muito espaço, né? São braços aí mecânicos, às vezes, enfim, não levam muitas coisas como era antigamente feito. Então, realmente torna-se um padrão construtivo aí bem atrativo por esses motivos. Outra questão é a regulagem da velocidade, né? De 1 a 2 metros por segundo ao quadrado aqui está errado, não é isso? E a regulagem, né, sem grandes instrumentos aí de regulagem, velocidade e força vão em escalas mínimas e máximas, né, conforme a necessidade, desculpem. Então, o que eu quero dizer com isso? Agora, nós vamos começar, eu falei que a disciplina era cálculo, né, que vocês adoram, não é isso? Ninguém responde nada. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Bem mais ou menos? Então, quando eu falo aquilo, nós vamos conseguir comprovar, né, através do modelo matemático, que essa afirmação aí da física é muito verdadeira, porque a gente vai ver pelo esse cálculo, né, que nós vamos conseguir sim um controle, né, de uma maneira bem contundente, né, bem eficaz, conforme aquilo que a gente realmente precisa lá dentro do nosso processo. Bom, outra vantagem, né, a questão da sobrecarga. Elas suportam aí altas solicitações, né? Não sofrem avarias, né, pela sobrecarga. O retorno imediatamente ao funcionamento, tão logo, né, acabe a resistência. Por que isso, gente? O que tem de diferença lá dos fluidos?
lá eu consigo botar a linha operar se eu tiver algum problema com algum tipo de óleo de maneira imediata? Não. Não. Não, não. E nós sabemos disso, né? Muitos de vocês aí pela experiência lá da planta, né? Da indústria que vocês estão, e também agora aqui pelas características físicas aí dos fluidos, né? De origem ali, os óleos, no caso. Tem viscosidade, tem densidade envolvida, e a viscosidade dele é altamente, né? Variável aí de acordo com a resistência. Então, sabemos que quanto mais viscoso ele é, maior resistência ao fluxo, não é isso? Maior resistência. Exato. E também sabemos, né? Alguém já comentou hoje ainda, não me lembro quem, que os fluidos eles perdem propriedades lá quando temperaturas equivocadas. Então, como nós não temos isso envolvido aqui, acaba sendo uma eficiência, né, da linha pneumática nesse sentido. Por quê? Houve algum problema, foi detectado e solucionado, a linha está funcionando, está operando e não tem aquela resistência que impediu, né, aquele funcionamento é eliminada praticamente de modo instantâneo. Quando eu falo solicitações aqui, tá claro para todo mundo o que eu estou me referindo? O que são? Oi? Deixa eu ver rapidinho, eles suportam solicitações? Uma abertura de uma válvula, ele solicita uma pressão. E aí o compressor ou a bomba manda, né? Isso. É isso? Então, assim, quando a gente fala aqui, né, para engenharia, tanto civil aí quanto mecânica, quando a gente fala solicitações, a gente está calculando, né, todos os esforços envolvidos e tudo aquilo, né, que está sendo submetido à pressão ou força, enfim, determinado corpo ou determinado equipamento. Então, ali, eles resistem bem, né, que nem o colega falou, o Isaac, né, ele se referiu ali à questão da pressão, então ele vai suportar, ele tem capacidade para isso. Ou então, como são aí mecanismos, apesar de esbeltos, que eu falei lá no outro slide, né, são algo com estrutura de fabricação lá mais moderna, né, menos robusta, mas ainda assim são eficazes. Então, cumprindo, né, aquelas solicitações aí de forças e pressões, enfim, a quais eles vão estar sendo submetidos. E se explicou aqui no segundo momento, quando eu botei, né, que eles não vão sofrer aí avarias por sobrecarga. Então, se referindo a essa primeira palavra aí, que são as solicitações, que é tudo aquilo, né, de esforço a qual o nosso equipamento está submetido. Tá claro? Posso seguir? Pode. Bom, estava tudo muito lindo, maravilhoso, né? Mas você sabe que para tudo que é bom tem que ter uma parte ruim. Inclusive com ar, né? Comprimido. Então, ali citei, né? Como apontamento alguma das desvantagens, né? Desse tipo de linha, né? Que também vocês já me falaram bastante aqui. Quais são? O ar precisa estar limpo, né? Sem impurezas. Quando eu falo impurezas, tá, gente? Eu estou falando do que acho que até foi o Isaac, né, que comentou, umidade, poeira, é tudo que possa deixar esse ar com uma característica suja, por assim dizer. A umidade, então, nem pensar. Então, esse tipo de linha vai funcionar somente com filtros, né, e purgadores, estudados aí no decorrer do curso, eu botei para que a gente vai fazer uma retomada disso e estudar eles, né, de uma maneira mais específica num outro momento. Mas até aqui tá ok para todo mundo, né? Sim, para mim tá tranquilo. Opa, outra pessoa falou? Tranquilo, né? Assim como lá no meu outro tipo de fluido, né, líquido, vamos dizer, ou um óleo, eu tenho ali alguns cuidados que vão me dar uma resistência nele, né, porque vão interferir na densidade e viscosidade dele. Aqui é a mesma coisa, com um enfoque diferente, que seria a questão ali mesmo da umidade, sujeira, né, que esse ar não pode ter. Bom, prosseguindo então.
Ainda dentro das desvantagens, né? A gente tem a questão aí da compressibilidade, não permite, né, velocidades uniformes, né, e constantes, não possibilita controles de ciclos precisos, né, e também a questão do escape de ar, né? A expansão ou retração desse ar expulso de um atuador provoca ruídos ergonomicamente desconfortáveis. Bem, gente, vamos voltar aqui só para não ficar solto. O ar em si, vamos pensar nele como, né, o oxigênio em si. Nós vamos ver já em seguida que o ar ele tem 3 propriedades físicas importantes dentro lá da física, que seria altamente compressível, a expansibilidade, né? Por que eu estou falando aqui que a compressibilidade do ar me prejudica em algum momento dentro da minha linha se o ar tem uma capacidade muito grande de ser comprimido? Como é que é, Vi? Desculpa, Seria pode fazer de novo? com Já falo. problemas com um mau dimensionamento de linha? Assim, ó, nós Pode vamos estourar ver. alguma linha, alguma coisa assim? Porque o que acontece? Vou reformular a pergunta que o Milton pediu e a gente já tenta raciocinar juntos aqui. O ar, uma propriedade física do ar é que ele é altamente compressível. Nós já vamos ver agora aqui, nessa aula de hoje, isso. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar um pneu e encher, eu vou ter ali, né, aquela câmara ali, cheia de ar comprimido, não é isso? Sim. Uma bola. Oi? Ele pode absorver, então, aquela pressão que está gerando para fazer um movimento lá no final, ele vai absorver um pouco isso. Porque o que eu quero dizer para vocês? Apesar de uma propriedade dele nos ser vantajosa, porque ele funciona muito bem comprimido, aliás, nós queremos ele assim, aqui na nossa linha, nós temos que atentar na hora do nosso projeto e lá da manutenção da nossa linha, para que este se atenha, né, dentro dali das velocidades uniformes e constantes. Por que isso? A gente não consegue controlar, porque quanto mais comprimido aquele ar, mais aquelas moléculas vão estar em turbulência dentro daquilo, não é isso? Quem entende assim? Quem enxerga o que eu estou dizendo? Faz sentido, faz sentido. E vamos pensar numa bola, né, de futebol. A bola um tanto vazia não fica legal para o jogo, não é isso? Muito cheia também não é? Sim. Tem um limite, mas sabemos que nós vamos conseguir colocar ar ali, né, se for encher, até estourar aquela bola, porque o ar ele tem uma capacidade imensa de se comprimir. Porém, por que estoura a bola conforme a gente comprime muito ar ali dentro? Porque ela passa da calibragem. Isso, aquele excesso, né, de compressão dado ali causa uma desordenação nas moléculas de quem? De oxigênio, que vão então causar um turbilhamento ali que faz então que estoure a bola e rompe, né, aquela camada ali que envolve aquele ar, que nem a bexiga, né, o balão. Fica tanto e uma desordenação tão grande lá dentro que consegue romper aquela capacidade do recipiente. Então, por isso, neste caso, né, aqui, ele pode se tornar uma desvantagem no controle ali de velocidades constantes e uniformes e alguns ciclos precisos. Mas isso dentro desse fator aqui, compressibilidade, por isso que nós não temos uma linha sozinha, né? O ar não é tubulado e pronto. Não, a gente sabe que existem outros, né, mecanismos ali junto à nossa linha que vão, então, dar uma estabilidade e uma pressurização correta a ela. Mas a gente sabe que fisicamente isso existe. Até aí concordam comigo? Sim. Sim, né?
Então, a gente tem certeza que controla isso, mas a gente sabe que fisicamente se leva em conta na hora de projetar este fator. Bom, e o escape de ar a gente já presenciou, né? Se não lá dentro da indústria, até mesmo, né, em outros momentos aí, que aquilo realmente, o expurgo do ar, não é? Tem um barulho ali que fica uma coisa, um constante, né? Que às vezes não é ali ergonomicamente legal para quem está perto daquele processo. Bom, estou prosseguindo. Eu caracterizei aqui como uma desvantagem a questão dos custos, tá? Da implantação. E a rentabilidade, obviamente, se tem um custo alto, né? Vai ser no período aí de produção. Gente, o que eu quero dizer com isso? Fica completamente inviável ter uma linha pneumática aí para uma linha de produção de uma empresa? Não, é viável. É super viável, é super viável. Porém, o que acontece? A gente tem que ter um estudo preciso que isso, né, volta a ser frisado aqui o que falávamos há pouco, que é a questão, nós temos que entender qual é a expansão da nossa fábrica, se nós temos chance de crescer, né? E então vai valer muito a pena nós hoje fazer um processo aí automatizado através de pneumática, né, de linha pressurizada. Então é super viável. O que parece ser algo caro, pesado, quando nós temos aí um progresso de uma fabricação em série, né, e a certeza disso se torna altamente salutar fazer, e o tempo de retorno é super rápido, tu não sente, né, pelo que tu ganha em tempo, né, de produção ali dessa linha. Então, coloquei isso como uma desvantagem, né, levando em conta a palavra implantação apenas. Todos entendem, né, o sentido. É só no ato. Dali uns meses, tu tá livre, né, desse problema e já reembolsou o teu dinheiro só pelo que otimizou aí a questão da tua fabricação em série. Então, até aí tudo bem. Olha, chegamos nas propriedades físicas do ar, que nós falávamos há pouco. Então, botei aqui para vocês, né? São 3 propriedades físicas do ar, né? Que vai conferir aí a essa estudo nosso, né, da pneumática, o status aí de meio de automatização de custo baixo, limpo e rentável. Então, não tô louca, né? Acabei de dizer para vocês que aquela desvantagem do custo é só no ato da implantação. De uma maneira geral, numa cadeia aí de uma fábrica funcionando a pleno vapor, tudo tranquilo, né? É viável e aconselhável, digamos assim, a ser feito, né? Porque ela realmente fica baixo custo, né? E o principal, só a limpeza, né? É fundamental. Vocês que são lá de fábrica, né? De indústria, é um monte de certificações, não é isso? Quais as certificações que estão rolando na indústria hoje? Basicamente é isso, né? Isso. 9001. A principal é 9001 que eu vejo, depois tem a 14.000. É, Isso. Mas 9.000, 9.001, qualidade. a OSAS aquela também. qualidade, tudo que envolve assim, ó, otimização do trabalho, ergonomia, higiene, meio ambiente, né? Tudo assim que te deixe top de linha, né? Onde os teus funcionários estão legal, estão tranquilo, estão no ambiente, né, limpo, beleza. Então, realmente tem que ser implantada uma linha pneumática. Uma coisa que é um exemplo, né? Mas dá uma ideia do que quer dizer isso, né? De alguns processos serem mudados, né? Para melhor, não só para uma questão de produção, mas realmente de limpeza, de deixar um lugar mais aberto, mais arejado, são as próprias oficinas, não é isso? Hoje em dia, a gente está vendo cada vez mais locais que deveriam ser altamente, né, sujos, entre aspas, e porém eles estão com muita eficácia.
Por exemplo, quando vai trocar o Atualmente óleo... estão usando muito. De lá pra cá, sim. Oi? Tem caminho seguro. Atualmente estão usando. Caminho seguro tu encontra dentro de oficina hoje. Coisa que tu nem via antigamente. Isso aí perde certificação. Exato. O mínimo que tu tenha de segurança, principalmente, é a certificação que está em jogo para ele. Porque o que acontece? Eu citei esse exemplo de oficina porque um dos nossos fluidos também em estudo aqui são os óleos, né? Por exemplo, antigamente, eu me lembro, assim, era um ambiente mais sujo, mais pesado, as pessoas não tinham tanta preocupação. Hoje, tu tens todo, através dessa certificação, tu tem que ter um processo de descarte. Mesmo que tu seja uma oficina lá no bairro, né, pequeno, tu precisa, porque senão tu não ganha teus alvarás, tu não renova, tu não tem aquela licença do ambiental, né, da Secretaria de Meio Ambiente. Então, assim, ó, tá ficando cada vez mais aberto o ambiente, né, mais limpo, que te deixa com aconchego de trabalhar. Então, mostrando que se para linhas, né, mais pesadas como as de óleos, né, lubrificantes, enfim, já tem essa preocupação, imagina essa. Então, realmente, um sistema automatizado aí, né, pneumático, ele se torna muito atrativo, né, para essas empresas que são aí multinacionais e que visam, né, estarem aí sendo reconhecidas por esses aspectos também no mercado. Bom, eu falava aí da questão de 3 aspectos, né, físicos do ar. Expansibilidade. Quem já ouviu falar? Todos, né? Lá na escola. O ar não tem forma definida, né? Se eu encher a bexiga, ele vai tomar o formato da bexiga, né? Ali meio... Não é isso? Se eu encher a bola de futebol, outro formato. Se eu colocar tubulado, né, lá pelo princípio de Arquimedes, né, naquelas tubulações, ele vai tomar o formato do recipiente. Então, o ar é altamente expansivo. Por isso, novamente falando lá, quando eu falava da questão do controle, né, de velocidade, de deixar uniforme, justamente por isso. Na compressibilidade, aquelas moléculas ali antes que estavam tranquilas, né, tomando a forma do recipiente, quando comprimidas, ficam naquela desordenação que, neste caso aqui, não ocorre. Concordam comigo? Vou mostrar uma figura aqui para vocês. Acho que não está bem nítido, né? O que é isso aqui, gente? Dá para ver? Dá para ver? Dá. Eu tenho aqui, posso chamar de cilindro? Posso, né? Um recipiente em formato cilíndrico, não é isso? Pulmão de ar. Oi? Pulmão de ar. Tá, pulmão de ar. O que é aqui? Uma válvula, né? Posição 1, subentende-se que ela está fechada. Ok? Se eu abrir essa válvula, Sim. todos os outros recipientes com seus diversos formatos estão vermelhos, ou seja, o ar se expandiu. É verdade isso? Eu não sei quem é que estava. Bom, aquela figura é altamente verdadeira, não é? Sim, indica que tinha ar pressurizado aqui. Sim, ela é muito verdadeira. Então, ali, eu tenho um recipiente, ele está ali com ar. No momento que eu abrir a válvula, eu consigo ter o fluxo desse ar para os outros recipientes e todos ficam lá cheios, completamente. Por quê? Porque as moléculas de ar, elas têm essa capacidade de expansão, assim como de comprimir. Prosseguindo aqui, nós vamos chegar, né, num ponto que nós vamos ver isso ao contrário, que é quando este ar tem aí
a propriedade de se comprimir. Então, pode-se insuflar ar o tanto quanto se deseje, né, num recipiente fechado. Quanto mais insuflar em um ambiente, mais pressão interna. Tá certo? Sim ou não? Sim. Sim. Eu vou encher a Sim, bexiga. porque Pode falar, Fernando. você está comprimindo, né? Então, mais ar vai caber dentro. Até o ponto de ele romper, né? Se tu levar a pressão superior. Isso. O que que acontece? Por que que ali fala pressão? Quanto mais ar eu coloco dentro do recipiente, mais pressão vai haver. Por quê? Pelo aquele motivo que eu comentei para vocês, que nos davam aquelas características de um certo descontrole, né, em velocidade uniforme. Pela desordenação das moléculas. Elas têm a capacidade de se comprimir bastante, muito, quanto a gente quiser e puder naquele recipiente? Sim. Porém, elas têm um alto índice de pressão, que faz muito sentido, e vocês, mais do que eu ainda, né, têm ciência disso, porque vocês lidam lá com esse tipo de linha altamente pressurizada, que então comprova, né, que a gente tem essa possibilidade e tem também de manter o controle disso. Essa pressão, no caso, por exemplo, de uma bexiga, por que que estoura? Pelo motivo aquele que eu já falei. A pressão dentro da bexiga torna-se a pressão interna torna-se maior que a pressão externa. Então rompe a bexiga, não é isso? Sim ou não? Isso aí. Vocês precisam entender para mim poder prosseguir. Bem maior, né? Que aí, tanto é que rompe, né, a bexiga, né? Isso também pode acontecer com uma tubulação, né? Isso. O Fernando falou uma coisa fundamental, porque às vezes a gente não associa determinadas coisas. Por que que tem que ser, né, sei lá, uma linha d'água, uma tubulação de 3/4 para levar para a caixa? Gente, isso tem um estudo, né? A gente acaba ficando, às vezes, muito técnico, e até por saber o que já vai acontecer e o que precisa, a gente não vê o que envolve por trás. Então, neste nosso caso aqui, do exemplo que eu estou dando, a bexiga ou a linha lá pode ser, se não tiver dimensionado para resistir àquela pressão que eu estou dando, se a pressão interna for maior que a externa, ela vai romper. Então, isso a gente vê em diversas coisas. Por exemplo, posso dar um exemplo lá da minha área de diferença de pressão por ar? Claro. Por exemplo, um edifício, tá? Se eu for construir um edifício, hoje em dia a gente vê esses edifícios aí altamente envidraçados, né, e tal. Eles precisam ter lá no cálculo, que tem uma norma ali específica para fazer esse cálculo, um escape de ar. Para quê? Para que eu possa ter a minha pressão interna e externa equilibrada. Então, por que que eu tenho aí, às vezes, um arranha-céu, uma vidraça imensa lá em cima, e tem um temporal e não quebra aquele vidro? Por causa desses casos. Exato. Por quê? Porque eu garanti que para manter a minha pressão interna igual à externa, eu tenho o equilíbrio dessas pressões, né? Uma circulação em algum momento desse ar, e dimensiono o vidro que nos dá essa garantia. O vidro, posso grosseiramente fazer uma associação com a nossa tubulação, com a parede da nossa linha, por exemplo? Com certeza. Com certeza, posso. Então, mostrando, né, que o princípio aí que fundamenta tudo isso é o mesmo. É o físico das propriedades, né, físicas lá do ar, que são 3, que nós estamos vendo aqui. Então, vocês vejam que a mesma preocupação que alguns colegas têm na hora de dimensionar determinadas coisas são que vocês também têm, só que com um enfoque diferente. Mas, por causa, né, desta capacidade aí de compressão, né, e que
a gente tem que levar em conta essa questão aí da pressão interna. Bom, eu tenho uma outra figura para mostrar para vocês, que essa aqui é a clássica, né? Tenho certeza que lá na escola vocês viram. Não é possível. Isso aqui, tá? É uma tentativa, assim, desesperada de fazer um desenho de uma seringa. Tá bom? Aceitem, como se fosse, tá? Achei que era o pistão. Hã? Achei que era um pistão. Parece, né? A ideia era ser Eu uma também. seringa. A ideia era ser uma seringa, tá, gente? Mas assim, ó. Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Sobre a compressibilidade do ar. Se eu tiver o êmbolo, né, na posição inicial, 1, né? Esse ar, ele está aí submetido a um volume inicial. Ou o que eu quero dizer? Supondo que não sei se vocês enxergam bem aí, essas linhazinhas aqui, seja aquela borrachinha preta ali da seringa, né, do êmbolo, nós temos toda a seringa ocupada por ar. Vocês admitem isso? Concordam? Sim, é a vedação ali. Isso. No segundo estágio, tá? O ar, ele é submetido a um volume inicial, né? Aqui é final, tá, gente? VF. Ou seja, no estágio 2 foi aplicado uma força. Eu apertei a seringa lá, o êmbolo, né? E eu fiquei aí, a sentimento, falando aí, vamos dizer, com 1/3 da minha capacidade de ar. Ou seja, eu quero dizer o quê? Que o meu volume final ficou 2/3 menos que o volume inicial. Todos enxergam isso? Sim. Sim ou não? Sim, então a pressão lá aumentou 2 vezes também. Exato, exato. Nós já vamos estudar agora, né, daqui a minutos, a questão da pressão com relação à área que ela cobre. Então, quando eu aperto a seringa, né, o êmbolo, eu consigo, ali foi como se fosse, né, 2/3 menos, eu fiz uma força que dentro daquela área ali me deu uma certa pressão que fez com que o meu volume, então, ficasse menor. Ou seja, eu pressurizei, não foi? Eu comprimi aquele ar, eu só preciso de um dispositivo para mandar. Então, nós já começamos a entender aí como vai funcionar esse processo, né, dessa compressão de ar, que se dá lá nos experimentos mais simples, né, que a gente faz lá na escola. Posso prosseguir? Pode. Posso, Pode. né? Até aqui tá bem tranquilo, né? Mas já estou apresentando para vocês umas pessoas que não vão sair mais da vida de vocês. Fala? Você não vem negócio de cálculo aí já. Já estou assim, sutilmente apresentando assim, umas pessoas que vão aí infernizar a vida de vocês. Bom. Começou a aparecer. Milton. Olha só! Viu só que legal? Já apareceu aqui, ó. Então, a compressibilidade. O que eu posso concluir? Que meu volume 1, né, seria 2 vezes o volume 2 ao final da compressão. E também eu vou mostrar um tutorial lá, né, um vídeo que nos facilita entender essa cálculo aí para chegar no fim da equação, tá? Nós vamos poder, no final das contas, correlacionar que a pressão 1 vezes o volume 1 vai ser igual à pressão 2, volume 2, né? Constante, igual a uma constante. E aí eu botei atentar à temperatura. Por quê? Se eu já falei que aqui o ar ele não precisa, né, para ter fluxo de temperatura. Por que eu estou colocando isso? Porque o nosso modelo físico ele serve para as diversas situações, não é isso? Então, nós vamos conseguir entender por que, né, que eu consigo fazer isso em temperaturas aí constantes. Mais adiante. Por enquanto, vocês não querem calcular nada, né? Por enquanto, não. Por enquanto, não.
continua assim como tá. Dá para deixar para amanhã, eu acho, esse cálculo aí. Ah, Ou até O depois. Milton já deve estar de olho no relógio já. coitado. eu tô Não dá achando, bola tô pra achando. Não dá bola para eles, querem te botar contra mim. Pô, estão fazendo Vamos até às intriga. 10. Bom, a outra característica aí do ar, né, deixei por último, mas não menos importante, é a questão da elasticidade. No final de qualquer um desses processos, ele volta ao estágio inicial. Eu apertei a seringa, no momento que eu solto o êmbolo, né, ainda com a seringa, ele volta para a origem, não volta? Imediatamente, não é isso? Sim. Sim. Se eu voltasse naquela primeira figura, da onde eu né, coloquei ela lá, daquele recipiente primeiro lá, aquele que estava armazenado para os demais, se eu fizesse o retorno daquilo, ele volta para onde ele estava no início. Então, A pressão sempre tende a se igualar, né? exatamente. Então, isso é algo muito interessante no nosso fluido gás oxigênio, o nosso ar. Por quê? Porque se vocês forem analisar de uma maneira mais genérica, é o único que ocorre isso. Porque dentro dos fluidos que nós vimos ontem, se nós colocamos temperaturas equivocadas, enfim, algum processo, eles perdem a característica. Lembra que nós comentávamos isso? Falamos até do óleo, né, do motor do veículo, né, que ele tem um prazo de validade, justamente pelas combustões, pelas coisas que incidem em temperatura ali, pelo desgaste, né, ele vai perdendo viscosidade e, por fim, ele fica só um líquido, né, ali, que não tem a função, né, da origem. Não era isso que nós vimos? Concordam? Isso, foi isso. Foi isso. E outros, né, nós temos, indo mais adiante, outros elementos, né, como, por exemplo, os polímeros, que nós estudamos lá em ensaios de materiais, não me lembro se foi aqui com vocês, se eu cheguei a trabalhar ensaios aqui com vocês, não lembro mais, mas lá em ensaios dos materiais nós vimos, né, alguns materiais, né, como os metais também, depois de ser feito um ensaio de tração, por exemplo, no momento que tu atingiu a curva ali, que é aquela resistência, né, na morfologia, ou seja, na estrutura interna do material, seja ele um plástico, um metal, ele não volta para a origem, não é mesmo? Não, Não né? volta. Não volta. O elástico, né? O elástico, alguma roupa com elástico, por exemplo, né? Depois que o elástico perde aquela... Pode trocar ele não volta mais. Então, isso chama-se elasticidade, né? Tem uma linha de estudo. Isso acontece, gente, essa perda da elasticidade, do retorno ao seu estágio inicial, acontece com tudo na natureza. Vocês acreditam em mim? Quando eu digo isso? Claro. Com certeza, Claro. até com uma chapa por ensaiada vai acontecer isso. Vai acontecer com tudo na natureza, exceto essa bênção que é o oxigênio. Lá, nos meus exemplos, né, da construção civil, que no meu caso trabalhei muito tempo em laboratório geotécnico, o solo, ele perde a propriedade. Ele não volta. Por que as nossas ruas aí, algumas, têm saibro, teriam tudo para estar ali alinhada, perfeita, como se fosse um asfalto? Mas por quê? Porque se dado aquele rolamento ali com a máquina e não for controlado a temperatura, através de quê? De água, não é isso? Quem é que já viu compactação de solo aí na rua? Colocar em saibro a prefeitura aí. Já viram? Eles colocam o material, eles primeiro passam a máquina, que é os golpes que a gente chama lá na norma, quando se faz projeto, a gente faz no laboratório com golpe mesmo, né? Com equipamento apropriado. E lá, os golpes é feito a máquina, né? A máquina passa o caminhão para sentar. E aí é colocado água na umidade ótima, que a gente chama. A norma chama essa umidade com este nome, ótima. Por quê? Porque eu vou estar controlando a temperatura
equilibrando aquele saibro, e lá no laboratório, o laboratorista já disse que tipo de saibro ele é e quanto ele aguenta de água e de golpe, ou seja, de máquina passando enquanto ele está sendo trabalhado. Se tu perder isso, no outro dia vai ter buraco na rua. E vai sair todo, que é o que acontece, porque não tem um controle eficaz. Então, assim, vocês vejam que coisa interessante desse elemento químico, né, que é o oxigênio, porque ele é o único que não tem esse problema. Convenci vocês agora, né? Convenceu. Mas desde a primeira vez eu já estava convencido. Já. Já estavas, né, Milton? Ele tá louco que acabe a aula, né, Milton? Mas então... Falta 5, ele tá olhando o relógio já. Já Ele tá comprou olhando até um relógio de parede só pra dar aula, sabia? Mas que barbaridade, que coisa. Ele falou que comprou um relógio de parede. Mas então, gente, por que eu estou trazendo esses exemplos? Porque eu quero que vocês comecem aqui, né, e não só comigo, mas com os outros professores também, ver que a física é algo muito interessante. Ela funciona para tudo. O mesmo enfoque, as mesmas conclusões que eu tiro aqui através de um elemento químico, eu tiro lá dentro de um laboratório, por exemplo, de solos, que nem esse exemplo que eu dei para vocês. Então, provando, né, a eficiência que... para explicar para algum incrédulo, se é que existe ainda algum, né, o que uma linha, né, desse tipo é capaz de fazer em termos, né, de eficácia aí. Bom, 5 minutinhos, tá bem? Eu queria saber quem foi que falou que falta 5 aí. Pois é, quem falou aí? Que horas são? Falta muito mais. Eu escutei falar que falta 5 minutos aí. Ó, dessa vez não fui eu, Vianney, ó, não vai brigar comigo. Não foi o Milton. Não, Mas pela que voz... barbaridade, eu já estava acreditando. Bom, então já que falta meia hora... Não. Também não vamos exagerar, né? Não vamos exagerar. Vamos voltar pro 5. Vamos ficar no meio termo, então. Já que faltam uns 15, vamos dizer assim, né? Aqui está um exemplo, ó, né, do que a gente acaba de falar. Então, na figura anterior, nós vimos lá que quando ele estava, né, com o volume inicial de toda a seringa lá, os 5 ml, vamos dizer, daquela seringa mediana, né? Ele ficava depois com um volume inicial menor, não é isso? Aqui não. Então, ele tem essa capacidade, né, do processo aí reverso, conforme a gente acabou de explanar. Ah, e olha só que legal. Que coisa perfeita. Então, pressão e pressão atmosférica. Qual a diferença? Pressão. A pressão atmosférica é natural e a outra é um ar comprimido, gerada por um motor, seria isso? Ah, o Ariel deu uma estudada também. É vácuo Deu uma estudada, tá, né? Mas deu positivo. Mas não é nada, gente. Eles estão indo no Google que é para terminar ela mais rápido. Ah, eu não acredito que eles estão fazendo isso. Sério? Não acredito. Impossível. Não acredito na coisa mais atrás deles. Por isso que tá todo mundo de câmera fechada? É rapidinho o negócio, tá? Mas barbaridade. Bom, gente, quando a gente trata aí de pressão, olha ali um bebê. Nicole, vem aqui olhar um bebê. Olha Que aí. bonitinho. Olha que bonitinho. Lindo, Fernando. É um menininho ou é uma menina? É um menino? Ó, Fernando já deve estar até no Google procurando o resto da aula. Já. Olha com o bebê áudio que ele fechado, tá ali, que Fernando. lindo. Tá sem áudio, Muito Fernando. fofo. Bom, gente, voltando então. Nós temos ali, vamos começar a compreender a diferença disso. Então, vocês viram ali o termo, né, pressão atmosférica, o Ariel ali falou pressão natural. Eu não sei se o natural que ele quis me dizer seria, né, que é o que envolve a nossa troposfera, digamos assim, né, aquela camada natural aí que nós estudamos lá no início da aula. Mas o que eu tenho para dizer para vocês? Quando nós medimos pressão, normalmente nós medimos com referência, né,
a um ATM, não é isso? O que quer dizer isso? Pode Nada. repetir para mim, por favor? Nós temos ali um tópico, né? Pressão e pressão atmosférica. Nós temos que começar a entender as diferenças. O nosso colega Ariel comentou que uma era uma pressão natural. Eu acredito que ele quis fazer uma referência para mim e para vocês, de que seria aquela medida em ATM. Com referência ao quê? Pressão atmosfera é tipo essa aí, ATM. Isso. E aí pressão é o peso em cima de determinada coisa, digamos assim. E quase lá, mas assim, né, vamos formular melhor. Então, o que tem, qual é a correlação? Bom, a nossa pressão atmosférica, ela é medida com relação ao nosso nível do mar. Concordam, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então, esta é aquela pressão, né, da qual foi fundamentada, né, e feito lá com relação à camada de mercúrio. Quem lembra disso lá da escola? Eu tinha caído na internet aqui, Viane. Desculpa aí. Não, tranquilo, Bruno, tranquilo. Então, nós temos... Pode falar, Fernando. Não, é que eu lembro. Isso. Então, o que acontece? Nós sabemos que há uma diferença. Que eu acho que é, né, o que há pouco tu quis me dizer. Quando nós falamos da questão da pressão atmosférica, é aquela pressão a qual nós temos, né, por exemplo, quando nós subimos em uma altitude, quem é que já andou de avião ou foi para zonas, né, de cerrado, por exemplo? Tu sente uma diferença, né? Avião é doideira. Muito longe, né? Morro Redondo ali já começa a subir o narizinho. Exatamente. Então, o que... Isso, né? É a diferença de pressão. É a diferença de pressão. Se trata tudo aquilo com relação ao que a nossa troposfera, nossa camada aqui, né, está incidindo sobre nós. Por exemplo, não sei se alguém já praticou mergulho ou nada, ou enfim. Quando nós nos submetemos, por exemplo, ao fundo do mar, vamos supor lá, lembram daquela ocasião em que teve um submarino, que tinha umas pessoas, teve algum problema, não foram removidas de lá, não tinha como fazer o resgate? Por quê, gente? Não tinha. Porque era muito fundo. Adaptar a pressão do... Isso, causa da pressão. Ou seja, quem não nada... pode subir rápido por causa da pressão, né? Isso. Então, a gente já sabe fundamentar que esta pressão com relação ao nível do mar, ela tem uma variação, né? E isso foi comprovado por essa coluna aí de mercúrio, dentro de uma experiência que amanhã eu vou ver melhor com vocês, que nos fundamentou isso e nos fez entender. Então, assim, quando nós subimos um cerrado, alguém comentou aí, o nariz começa, né? A gente sente, parece que que o ar fica mais rarefeito, não é isso? Sim. A gente tem essa sensação, por quê? Porque o nosso corpo parece que expande, o nosso processo, né, o metabolismo fica diferenciado, e isso nos causa essa sensação no trato respiratório. Ou seja, é como se nós estivéssemos sendo esticados pela pressão. No exemplo que eu dei lá do submarino, não foram feitos o resgate daquelas pessoas. Primeiro, porque era uma região de difícil acesso, aonde eles foram parar. E outra, porque se abrisse o submarino, o que ia acontecer? Eles iam ser esmagados pela pressão. Então, o que a gente pode afirmar disso? Que a nossa pressão, né, com relação ao nível do mar, ela tem, acima disso, um efeito de
Expansibilidade, concordam comigo? Se eu pegasse lá Com o certeza. exemplo... Sim. Sim, que é aquela sensação ruim, né, de andar de avião, de subir o cerrado, enfim. E abaixo do nível do mar, ela tem aquele efeito de compressibilidade. Ou seja, a gente sente aquele pequenininho, aquela sensação de estar, né, muito, ficando pequeno, né, comprimido mesmo. Então, é aquele efeito do êmbolo, ou seja, a ideia é que o nosso... A ideia não, acontece, né? Nós tendemos a ser esmagados pela pressão. E isso, né, o corpo humano, por exemplo, dentro do fundo do mar, né, que é um exemplo típico disso, não tem resistência. Por quê? Por causa daquilo que eu falava lá no início da aula. Quando muito pressionado, o ar é altamente compressível, né? Então, quando muito pressionado, ele vai ocasionar um turbilhamento naquelas moléculas de oxigênio, é isso? Então, por isso que nós temos essa sensação, nós vamos tender a esse esmagamento. Então, isso aí é bem visto, né, na escola, existe algumas até com modelos lá, né, nos laboratórios que conseguem, né, mostrar isso. Então, aqui a gente começa a entender que existe, né, algumas diferenças da pressão em si e da pressão atmosférica. A pressão relacionado força e área, ela está diretamente ligada ao que o corpo, como um todo, né, resiste, não é isso? A força, aquela pressão medida em Newton por metro quadrado, que é o foco do nosso estudo para alguns setores da química. Quem é que concorda e quem é que está entendendo o que eu estou falando? É força sobre área, né? Isso aí se aplica naquilo que a gente estava conversando ontem sobre massa e quilo. Seria isso? Isso mesmo. O que acontece? Ontem estava falando a diferença entre massa e quilo. Isso. A gente agora começa a separar as coisas. Separar o que é pressão atmosférica, que pode ocasionar, né, a teoria lá dos vasos comunicantes. Travou para mim também. Então achei que era a minha internet, então eu vi. Foi lá, foi a dela. Então foi a dela. Já foi deu. lá. Acabou a aula então, pessoal. Não? Tá, já vamos acabar, gente. A gente já vai acabar. Já tá se autocorrendo já. Milton tá entrando na mente de você. O Milton, olha, velho. O Milton tá falando antes de vocês. Tá. O Milton fez a cabeça de todo mundo aí, ó. Não, isso só aconteceu na primeira aula, olha só. Não, vamos só ficar com isso em mente para a gente retomar amanhã de uma maneira mais calma. Eu tenho uns vídeos também para vocês verem, que aí não fica tão maçante. Então, assim, a gente começa agora a fazer a divisão disso. A gente consegue entender que quando a gente tem um fluido óleo, por exemplo, que precisa, lembram das bombas, que algumas delas precisam de uma diferença de nível para fazer a circulação do fluido? Do nosso óleo, sim. A gente começa a entender que uma utiliza um tipo de pressão relacionado, né, a esse movimento. Começamos a entender também que aquela pressão relacionada à força, ela vai incidir sobre a área do corpo e não tem essa correlação. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam e vamos retomar amanhã, conforme eu disse. Por exemplo, se eu pegar a caneta, aqui, essa, na palma da minha mão e incidir uma força dela na palma da minha mão. Podem fazer aí. Vocês sentem dor? Sim. Se tu fizer pressão com ela na mão, tu vai. Uma hora vai. Tá, eu vou fazer... Que seja dor. Não, tá, tu sente que tá fazendo... Isso, é isso que eu quero que tu entenda. Tu sente que tu tá fazendo uma pressão, uma força aqui que te ocasiona uma pressão de reação. Agora, se tu pegar a caneta com esta ponta aqui da esfera,
Aí dá ruim. Aí vai dar ruim. Aí tu sente a dor que eu queria que você sentisse, que não sentisse na primeira. Pô, com essa cara de choro assim, com essa cara de Era para pena. sentir agora, não antes. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam da relação força-área que dá aquele valor de pressão? Que, conforme o tamanho da área, ela vai ter uma influência na minha força. Não é verdade? A ponta, esse lado aqui, né, de cima da caneta, ele tem mais área, né? Sim. Sim, sim. Sim. Então, voltando ali, e já o outro menos. Então, se eu voltar aqui, por exemplo, qual que vai me dar uma pressão maior? Travou, Geraldo. A esfera da caneta? Travou tudo. Travou. Para aí, volta, Viane. Volta que travou tudo. Volta aí que travou tudo aqui, ô Viane. Tá, mas eu tô Volta. escutando todo mundo. Vocês estão me enrolando, eu acho. Curioso que estão botando até vírus, eu acho. Já pra Eu acho que é eu isso. vou te dizer, ó, eu acho que o Milton hackeou o teu note, o teu tablet, não sei o que tá dizendo lá. Ele fez uma coisa aí. Isso daí já é bullying Bom, comigo aí, ó, velho. Não faz Porque o acho Milton que é é hacker, bullying. né? Você sabe, mas ele é hacker. Tá. Então, assim, amanhã a gente vai retornar. Mas, o que eu quero finalizar aqui? Ixi. Qual é que nos dá a maior pressão? A pontinha, a esfera da caneta? A área é a mesma mão que eu tenho. Ou a outra, o lado oposto. O que tiver a menor área vai me dar menor pressão, não é isso? Porque a força é a mesma. Ô, Viane, Voltou agora. parece. Tá, então eu vou fazer aqui a Eu chamada. tô vendo tu aqui ainda. Tá me Cadê? vendo? Apareceu agora sim. Sim, agora sim. Então vamos fazer aqui e amanhã a gente retoma. Então, o Alexandre Florentino. Eu dei acesso a um Alexandre, eu só não sei qual deles. O Alexandre Chimendes. O Endrel. O Antônio. Presente. O Ariel. Presente. O Bruno Tô tá aí. aqui. O Diego também. O Euler, não, né? A Fernanda também não. O Gabriel Aqui. tá aí. O Alexandre Carvalho ali tá presente, hein? O Carvalho está. Eu sabia que um deles estava, por isso que eu não botei falta, mas eu não sabia qual. O Gabriel está. O Giovanni. Presente. O Guilherme. Presente. O Henry, não, né? Não, O Ian. não sei. O Ian tá, né? O Ian presente. O Presente. Isaac também. O Jefferson Gonçalves também, né? O Gerry também. O Jesus não, né? O João Márcio também não. O Lucas não, né? Tá aí o Lucas? O Luiz Fernando. Tô aqui, eu. Tá aí. O Michael Cardoso. Presente, tá aqui. O outro Michael, o Rodrigues. E o Marcos. Presente. O Max, não. O Milton tá aí ainda, né? Deve sair correndo agora. Ah, não pode. O Patrick. O Patrick estava aí, pediu para sair mais cedo. E o Rogério. Vocês aqui. O Rogério eu não vi, acho que não, Eu né? digo que esse baita relógio de parede aí. Oi? Esse baita